poder contar com esse pessoal de plateia aqui, que na verdade são os bailarinos que estão dançando enquanto eu falo, né? Participando aí do canal, para que a gente possa falar um pouco do que é vida nômade. Sim, eu estou mostrando absolutamente a melhor parte de ser nômade. Também posso mostrar uma parte que não é tão legal. Que é quando você, de repente, gostaria de trabalhar dentro de casa, mas a sua casa está mexendo tanto que você tem que sair, como se a casa estivesse interditada, sabe? Você fica um pouco sem casa até que o mar pare de mexer e você possa voltar. Não sei como é a sua disposição para isso. E hoje foi um dia atípico, né? Quer dizer, como assim um dia atípico? Na verdade, barco é isso, né? Tem dia ele tá na água e é muito interessante tudo que acontece quando você se lança no mar, né? É o preço, né? O preço de você não ter garantido ali que você tem a casa exatamente do jeito que você deixou, né? A gente foi na Fátima Bernardes e ela perguntou se não era muito pequeno, né? A gente foi se apresentar lá, foi falar sobre vida alternativa, né? Enfim, era um programa que falava sobre a crise e você encontrar outras oportunidades de viver, né? A gente estava morando num barco de 26 pés, que é tipo 7 metros quadrados, né? A gente tá vendo as imagens, o veleiro é pequeno mesmo, gente. A cama é um triângulo mesmo ou foi impressão minha pela imagem? Sim, a cama é um triângulo. É que assim, pequeno era o tempo que eu ficava, que eu tinha de férias por ano, sabe? Era 8 dias por ano e que a gente tinha oportunidade de sair para fazer um passeio, conhecer um lugar novo. E às vezes 8 dias não dá tempo de você conhecer bem o lugar e saber da natureza, das coisas que acontecem por ali. Bom, a gente mudou de barco, agora é um pouco maior, dá uns 14 metros quadrados. Eu ainda não tenho um criado mudo e uma gaveta de calcinha. Eu não sei que preço você pagaria. De vez em quando você ter acesso a esse tipo de coisa, assim, eu acho que vale, né? Não, e para quem anseia tanto por mudança, muitas vezes a mudança não é necessariamente uma mudança de profissão. Porque eles continuaram produzindo os vídeos, os conteúdos que eles fazem. Mas houve uma reinventar mudança dentro da profissão. da própria profissão, que talvez ainda seja mais difícil, né? O que surpreendeu vocês nessa escolha até hoje? O que vocês não imaginavam que seria do jeito que é? O que foi mais diferente? O contato com a natureza, o impacto que o ambiente causa no nosso humor, no nosso jeito de respeitar as pessoas. E aí, na época, eu fiquei pensando, né? Caramba, eu tô aqui na Globo falando aí no satélite, né? Sabe aquela coisa? Toda aquela estrutura e tal. E faz tão pouco tempo que eu moro a bordo, né? Como será que vai se transformar minha vida depois disso, né? Será que eu vou pensar por ter feito essa escolha, né? E aí eu tô aqui 3 anos depois, falando o seguinte, tá bem mais leve, sabe? Se eu tivesse escolhido ficar em São Paulo, eu teria que continuar trabalhando de segunda a domingo, como exige aí essa vida digital, né? De trabalho digital, de redes sociais, não sei o que. Você tem que trabalhar de segunda a domingo. Você escolheu isso, é isso. Então, tipo, você tem que cumprir com uma programação aí semanal, é um troço puxado mesmo, mas foi a minha escolha, né? E se eu tivesse ficado em São Paulo, eu faria isso, só que eu teria que me vestir com roupas relativamente caras, né? Então eu pensei, o que será que vai acontecer, né? Eu ficar tão isolada, trabalhando num lugar aí que... Bom, o que eu descobri é que se não tem um shopping na minha frente, se não tem vitrines, se não tem reuniões onde todo mundo está bem vestido, então eu também não preciso gastar o dinheiro com isso, sabe? E aí fica mais leve, né? Seria irresponsabilidade da minha parte falar que essa é a vida ideal e que você tem que largar tudo e optar por isso, porque não é o caso. Assim, você tem que saber muito bem qual vai ser sua fonte de renda aonde você escolher ficar, né? Por isso que eu fiquei pensando tanto em falar sobre trabalho remoto, sabe? Para viabilizar, né? Eu me lembro uma vez, teve um sábado que eu e o Adriano
a gente saiu para procurar um carro. E aí a gente foi para comprar um carro usado. Saiu em São Paulo para ver várias lojas de carros usados, né? Só que aí teve um vendedor numa loja que falou assim: ah, tá muito caro, o mercado não tá bom para carro usado, por que vocês não compram um carro zero? E aí a gente pagou o preço por isso, né? Porque de repente, foi lançado, teve lá uma montadora que lançou um carro que o teto parecia de um helicóptero, que era 1.5, 1.6, uma coisa assim, mas o teto, me lembro até a vendedora falou: não, esse carro ele tem o teto Sionix. Falei, nossa, Sionix, o que será que é Sionix, né? Até a Adriana foi procurar na internet e tal, e na verdade era Zenith, que é o ponto mais alto, né? E a gente ficou muito impressionado com aquilo e a gente não tinha o dinheiro para comprar à vista, então a gente entrou num carnezão, assim, um carnê de muitas prestações, né? E aí tudo isso porque a gente ia participar de reuniões, porque a gente acreditava que aquilo representava algum valor pra gente, aquilo era sinal de que nós tínhamos um determinado valor enquanto profissionais, sei lá o quê. E isso é um peso que eu senti, assim, claramente, que não precisava pagar, sabe? Que era equivocado, mas era aquele jeito que eu conhecia, né? Sionix, Zenith. Impressionante a força do nome de um objeto, né? Isso aqui, por exemplo, nós o chamamos de grão de areia, mas ele mesmo não se chama de grão, nem de areia. Dispensa um nome geral, particular, passageiro, permanente, errado ou apropriado. De nada lhe serve nosso olhar, nosso toque. Não se sente olhado nem tocado. E ter caído no parapeito da janela é uma aventura nossa, não dele. Para ele é o mesmo que cair em qualquer coisa sem a certeza de já ter caído, ou de ainda estar caindo. Da janela uma bela vista para o lago. Mas a vista não vê a si mesma. Existe nesse mundo sem cor e sem forma, sem som, sem cheiro, sem dor. Sem fundo o fundo do lago e sem margem as suas margens. Nem molhada nem seca a sua água. Nem singular nem plural a onda que murmureja surda ao seu próprio murmúrio ao redor de pedras nem grandes nem pequenas. E tudo isso sob um céu por natureza inceleste, no qual o sol se põe, na verdade, não se pondo, e se oculta, não se ocultando atrás de uma nuvem ciente. O vento avarre sem outra razão que a de ventar. Passa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, mas são 3 segundos somente nossos. O tempo correu como um mensageiro com notícias urgentes, mas isso é só um símile nosso. Uma personagem inventada, sua pressa imposta e a notícia inumana. Halfway from home, I picked up my phone.